suas propriedades, garantindo que ocupassem seus lugares corretamente. Nenhum cristão saiu de Alepo. Eles estavam seguros Eles estavam seguros. Nada mudou. Lei garantirá direito. Chegar a uma situação legal que preserve direitos. Mensagens aos alauítas, drusos, cristãos e ismaelitas. Tensão sectária é uma ilusão. Avançar para a realidade. Comunidades viveram por séculos. Não é justo eliminá-las. Lei deve proteger todos. Não apenas uma comunidade como o regime de Assad, que perseguiu outras. Comunidade oprimida. Alguns se beneficiavam. Alauítas sofrem por esse regime. As práticas do regime em convencer. Ou seja, eles estão pagando o preço da permanência do regime, com o sangue de seus filhos, com seus sofrimentos e feridas, e agora estão em uma situação de extrema pobreza, enquanto outros grupos se beneficiam dos senhores da guerra do regime, possuindo e propriedades e grandes quantias de dinheiro e assim por diante. Então, há um grupo que paga o preço da guerra. E há uma minoria muito pequena que se beneficia. Acho que essa verdade começou a ficar clara na Síria, e a mentira do regime de que uma seita, por exemplo, sunita, ameaça as outras seitas. Eu acho que hoje, após a experiência de 13, 14 anos de revolução, muitas das perguntas ou medos antigos que estavam na mente das pessoas foram respondidos na prática. As pessoas te conhecem como um líder da Al-Qaeda antes e pela sua ligação com a Al-Qaeda e o Estado Islâmico. O que é? O que há de novo? Como vocês descreveriam isso? A Hayat Tahrir al-Sham é nosso grupo, semelhante a outros na região. Estamos falando da construção da Síria. A Hayat Tahrir al-Sham é um detalhe e pode acabar a qualquer momento. Não é um objetivo em si, mas sim um meio de cumprir uma missão no confronto com este sistema. Se a sua missão for cumprida, será transferida para o estado de governação, instituições e breve. Eu digo que qualquer pessoa no mundo passa por fases na vida e a experiência é capaz de aumentar a consciência que se tem. Com certeza. Uma pessoa aos 20 anos não é a mesma que aos 30, e não é a mesma que aos 40, e assim por diante. Essa é a natureza humana. Quanto mais se cresce, mais se aprende, e continua aprendendo até o último dia de vida. Esses dias acabaram para você? Eu digo que é uma série interconectada, e dependendo da situação e do lugar. Às vezes a realidade e os eventos que vivemos nos obrigam a falar de uma maneira específica. Quando você está em um estado de guerra e conflito, esse é um tipo de discurso, e em tempos de paz é outro. Às vezes varia, dependendo da realidade. Algumas pessoas, por exemplo, podem ir a um funeral. Ele pode fazer um determinado discurso e ir a um casamento e fazer outro discurso. Então eu digo que essa consciência e diversidade são uma necessidade, e não é um defeito para uma pessoa se desenvolver e diversificar seu discurso, tentando se adaptar, às vezes, à realidade. Porque a pessoa que fica presa a certas ideias ou regras, ninguém consegue administrar comunidades ou enfrentar conflitos, como na Síria. As pessoas que estão ouvindo vão dizer, ok, por que devemos acreditar no que você está dizendo, se você é classificado como terrorista pelos Estados Unidos? E sua organização também é considerada terrorista pela ONU e outros. O que você responde a isso? A primeira coisa que eu digo às pessoas é que não devem olhar para as palavras, mas sim para as ações. E agora estamos vivendo essa experiência. Já faz 13 ou 14 anos e o mundo está observando. Ou o mundo está em um estado de ignorância, incapaz de perceber o que estamos fazendo e se o que dizemos corresponde ao que fazemos ou temos uma inteligência superior à de todos e conseguimos manipular as coisas por 13 ou 14 anos. Eu digo que há realismo nesta questão. Esta classificação é principalmente uma classificação política. Há muita classificação e uma classificação errada ao mesmo tempo. Há muitas coisas a acontecer no mundo, mesmo que o mundo concorde com elas hoje. Não precisa ser verdade. Então, qual é a definição de terrorismo? Hoje, isso virou arma para combater adversários políticos de qualquer país. Agora, se uma ilha no mundo, ela pode ter sua própria lista de terrorismo. Não precisa ser potência. Virou moda. Cada país agora tem sua própria lista de terrorismo e combate adversários. Um terrorista é quem mata civis, mata inocentes, prejudica e desloca pessoas.
Não é para ser superpotência, virou moda passageira. Cada país virou lista de terroristas e luta contra adversários civis, mata inocentes e prejudica deliberadamente pessoas e as desloca. Isto é mais verdadeiro do que a verdade em muitas das guerras travadas por grandes potências em países árabes, islâmicos e não islâmicos, que mataram deliberadamente milhares de pessoas, bombardearam muitas casas, destruíram-nas e deslocaram-nas. Os Estados Unidos e outros países afirmam que você esteve envolvido em organizações que supostamente cometeram atos violentos e ilegais, como o assassinato de civis inocentes e o deslocamento forçado. Eu não fiz isso. Há um contexto a considerar. Houve uma grande guerra no Iraque e as emoções estavam à flor da pele. Muitas pessoas foram para lá. A guerra levou pessoas a lugares e eu acabei sendo levado a um lugar específico, com a consciência e juventude que eu tinha. E coisas semelhantes se desenvolveram até esse ponto. Mas eu nunca quis isso. Não fui ao Iraque para fazer algo ruim. Fui para cumprir meu dever de defender o povo do Iraque. Quando voltei, queria levar o que aconteceu no Iraque para a Síria. E isso gerou um conflito com o ISIS. E eu sempre rejeitei isso. E as coisas semelhantes a isso foram se desenvolvendo até chegar a esse ponto. Mas eu nunca quis isso. Eu não fui ao Iraque com a intenção de fazer algo ruim. Fui com a intenção de cumprir meu dever de defender o povo do Iraque. E quando voltei para a Síria, eu queria levar o que aconteceu no Iraque para a Síria. E isso foi o que gerou um conflito entre nós e o ISIS. E eu sempre rejeitei isso. Eles não aceitaram e usaram as reivindicações para suas demandas. Terminou pacificamente, sem feridos. Há uma lei de protestos. Pode-se reivindicar direitos sob condições, mas danificar instituições é diferente. Reivindicar não permite agredir instituições. Acredito que a Síria precisa de diálogo interno. Quando o regime cair, o problema será resolvido. Isso significa que uma pessoa que deseja exigir um direito tem esse direito de exigi-lo dentro de certas circunstâncias e meios, como todos os países, mas se ela prejudicar deliberadamente as instituições ou atacar suas obras públicas ou pessoas, então isso se torna um caminho diferente. O direito de fazer algumas exigências justificáveis não é permitido. Ele pode atacar instituições ou pessoas públicas. Qual é a sua posição sobre a presença de tropas americanas na Síria? Acredito que o ocorrido na Síria já basta, e o país deve buscar diálogo interno, longe de intervenções externas, a menos que sirva aos interesses da Síria e esteja em documentos legais. Mas a maioria das forças na Síria não é adequada. Precisa de uma fórmula legal para regular essa presença. Ou, se a razão não existir mais, devem sair e ajudar a Síria a ser segura, estável e próspera, a menos que este assunto seja do mais alto interesse da Síria e esteja incluído em documentos que contenham algum tipo de entendimento, documentos com fundamento jurídico, caso ocorra algo diferente deste assunto. Qual é a sua posição sobre a presença contínua de tropas americanas na Síria, onde atualmente há cerca de 90 soldados estacionados? A situação na Síria exige diálogo interno, sem intervenções externas. Com a queda do regime, o problema se resolve, sem necessidade dessas forças. Se houver desacordo, deve haver referência. A presença das forças na Síria não é adequada, precisa de base legal, ou devem sair para ajudar a Síria a ser segura e próspera. Se algo diferente ocorrer, haverá referência. Quanto à presença das forças na Síria, acho que não é adequada. Precisa de uma fórmula legal. Não é só a Turquia ou Israel. Soleimani foi a Putin que continuou a crueldade. Nós nos organizamos, gerimos nosso interior e respeitamos países vizinhos. Há muitas indagações sobre quem está lhe dando suporte. O Irã declara que é Israel e os Estados Unidos. Tem gente que diz que é a Turquia. Nem a Turquia, nem Israel, com certeza o Irã, quando entrou no Iraque, entrou junto com os americanos, que eles chamam de o Grande Satã. E quando vieram para a Síria, tentaram salvar o regime, mas não conseguiram. Qassem Soleimani foi até Putin e trouxe-o para continuar a sua crueldade contra crianças e mulheres. O que Soleimani não conseguiu fazer, Putin fez. Então eu digo que essas alegações não são verdadeiras e não são precisas. Nós nos organizamos sozinhos, gerimos nosso interior e respeitamos as particularidades de alguns países vizinhos, como a Turquia, que tem sua segurança nacional ligada de alguma forma ao que acontece na Síria. Eu sou um país fronteiriço, né? Ou seja, quanto ao Irã, ele está longe, não há um país vizinho, mas interfere na Síria de uma maneira não saudável. Então, eu digo que nós dependemos de nós mesmos e isso é algo conhecido e amplamente divulgado. A maior parte do que lutamos foi ou tomado do regime à força.
depois reabilitado e usado novamente, ou de onde conseguimos os tanques, todos esses veículos blindados e caminhões são propriedade do regime. A maior parte das nossas armas vinha dos próprios depósitos do regime. Mas às vezes, quando um lado perde, não quer analisar sua derrota de maneira lógica e parte para acusações. Acredito que o Irã deve revisar sua relação com a Síria, respeitando suas escolhas. Poderia estabelecer relações estratégicas corretas, sem enviar milícias como Zainab-1, Fatmi-1, Hezbollah e outros. Vieram lutar contra quem? Contra os deslocados. Acredito que a Síria entrará em uma nova era, com um novo capítulo da história, baseado no respeito mútuo dos interesses, priorizando os da Síria. Para manter interesses baixos, eles poderiam estabelecer relações estratégicas com a Síria sem agredir o povo. Todos vieram lutar contra quem? Eles lutam contra as pessoas deslocadas. Acredito que a Síria entrará em uma nova era, com um novo capítulo da história sendo escrito, priorizando os interesses da Síria. Senti que a ferida de 40 anos está se curando. O que mais me alegrou foi ver as pessoas voltando para suas casas. Eles estão a combatê-la primeiro, as pessoas que foram deslocadas e imigradas. E acredito que nos próximos dias a Síria entrará numa nova era e a terá. Hoje está a ser escrita uma nova história para a Síria. Prefiro não ser excessivamente otimista, mantendo preocupação e cautela para evitar surpresas e que a euforia da vitória nos faça esquecer de agir com cuidado no dever militar. Prefiro ficar preocupado e cauteloso para que não sejamos pegos de surpresa. Então, com certeza, as pessoas vão se perguntar qual foi o motivo que fez você decidir aceitar fazer esta entrevista conosco. O que está acontecendo na Síria é importante para o mundo todo. Hoje, esse evento tem efeitos positivos que afetam a todos, porque a Síria se tornou uma fonte de preocupação e incômodo para o mundo. Ela se tornou um ponto de presença de milícias armadas e uma plataforma principal para a expansão iraniana na região, em detrimento dos países árabes e islâmicos, e também se tornou o maior produtor de Captagon do mundo. Acho que o evento corrige esse caminho, algo que o regime fez na Síria. É um evento de interesse global. O mundo precisa entender detalhes, ser informado e sentir-se seguro sobre certas questões. Também está preocupado com as razões do deslocamento e migração que causam problemas políticos, econômicos e sociais. Quanto à estabilidade na Síria, imagino que isso fará muitos voltarem. Nas áreas recuperadas, cerca de 1,5 milhão de pessoas não vivem em campos de refugiados. Acredito que seremos 0 campos após a reabilitação das áreas libertadas. Refugiados na Turquia, Líbano e Jordânia também retornarão. Até mesmo os refugiados na Europa voltarão para reconstruir seu país. Vamos reconstruir a Síria de maneira correta e saudável, se Deus quiser. Nas áreas libertadas, cerca de 1/3 das pessoas não estão vivendo em campos de refugiados. As pessoas voltarão para suas casas. Refugiados na Turquia, Líbano e Jordânia também retornarão. Refugiados na Europa voltarão para reconstruir seu país. Vamos usar essa rede para reconstruir a Síria corretamente, se Deus quiser. Houve uma unificação de facções em suas visões e estratégias militares antes da batalha. Universidades renomadas têm recursos humanos. Vamos usar essa rede para reconstruir a Síria. Facções unificaram antes da batalha. Hoje são filhos do país, prontos para eventos históricos. Muitas pessoas perguntaram: como vocês trabalham com as forças apoiadas pela Turquia e o Exército Nacional Sírio? Simplificando, houve uma unificação de facções nas suas ideias militares. Hoje, essas facções são formadas por filhos do país. Portanto, ninguém vai hesitar em participar de um evento histórico como esse. Essa é a maior preocupação. Interesses pequenos não importam diante de uma grande conquista. Essa é uma oportunidade para que a vitória seja uma revolução unificada e que a Síria reconheça sua identidade. Qualquer problema, porque essa é a maior preocupação das pessoas. O que adianta ter interesses pequenos diante de uma conquista tão grande? Acredito que essa é uma oportunidade e um palco para que essa vitória seja, em primeiro lugar, uma revolução unificada de maneira correta e que a Síria se una e reconheça sua identidade. A propósito, a revolução está indo bem. A maior parte do povo que está com o sistema também é um povo revolucionário e apoia essa revolução, mas está à mercê dessa gangue que está no poder. Por isso, as pessoas nos recebem com festas e celebrações quando chegamos a essas áreas, porque todos são filhos dessas regiões.